Esta exposição dos Vingadores da Hot Toys ficou parada juntando poeira por anos. É hora de limpar isso e dar espaço para algo novo, como minha coleção de Hot Toys do Homem-Aranha. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, seu canal de quadrinhos, história e action figures. Se você já viu esses vídeos, conhece esse fundo, mas talvez tenha se perguntado o que acontece ali. Bom, deixa eu te contar, esse aqui é na verdade o meu escritório no meu trabalho normal, e sim, eu tenho o escritório mais legal de todos. Vamos dar uma olhada em volta e ver o que está acontecendo com todos esses displays, porque depois vamos desmontar vários deles, limpar várias figuras e abrir espaço para começar. Meu novo display do Homem-Aranha do MCU da Hot Toys. Então vamos começar. A parede que está logo atrás de mim é a minha parede de Migo, e essas são algumas das figuras mais antigas da minha coleção. Ser um verdadeiro colecionador de brinquedos, não apenas alguém que gosta ou brinca com brinquedos, mas que realmente coleciona brinquedos. E a maioria desses foi adquirida no eBay no final dos anos 90. Eu ainda estava na escola na época, então muitos deles não são os melhores exemplares de todos. Quero dizer, o Hulk está usando calças khaki e você pode ver que as cores desses são realmente ruins. Eu não acho que nenhum dos membros do Falcão funcione. Na verdade, eu tenho um conjunto muito legal de bonecos Migo do Quarteto Fantástico, mas com todos os Migos do Quarteto Fantástico, você vai acabar tendo um pouco de desgaste do Migo. Principalmente na Garota Invisível e no Tocha Úmido. Você pode ver como aquelas cabeças estão tão desbotadas e perderam a cor. Comparado ao Senhor Fantástico, eu tenho uma cópia bem decente do Duende Verde. Acho que ele usa botas do Dr. Migo, não creio que sejam as originais. E também tem o vilão Lagarto do Homem-Aranha. Então minha prateleira de baixo tem esses caras. A prateleira do meio é onde realmente ficam os pesos pesados. E isso começa com o Homem-Aranha. E esse Homem-Aranha, na verdade, foi um presente de um amigo meu da faculdade. Ele foi para casa no Natal e encontrou isso no sótão dele. E sabendo que eu era um grande fã do Homem-Aranha, trouxe para mim. Agora, de cada lado, eu tenho os dois maiores heróis da corrente contínua, o Batman e o Superman. O Batman. Eu tenho uma versão com capuz removível porque ele simplesmente parece muito mais legal do que o outro Batman da Amigo. Agora. A cabeça por baixo não é a do Bruce Wayne, na verdade é a do Clark Kent. Porque essa cabeça encaixa muito melhor na máscara dessa figura do que a do Robin, e é uma das melhores figuras da Amigo. E eu odeio que essa aqui esteja tão desgastada assim. Ele está realmente bem desgastado. É o Arqueiro Verde, então isso é uma pena. Eu realmente preciso atualizar esses aqui. Voltando pra cá, claro, você tem o Super-Homem. Na verdade fui eu que fiz esse adesivo, é um adesivo caseiro no peito do Super-Homem. Thor, Homem de Ferro e Capitão América, os três grandes vingadores que entraram no sistema da Amigo. Em seguida você tem muitos vilões, a maioria deles são vilões do Batman. Pinguim, Coringa totalmente quebrado, esse Aquaman está realmente muito bom. Tudo isso é original. Aquelas eram luvas de forno autênticas. Batgirl precisa de um novo símbolo no peito e da bolsa dela. Essa Mulher Maravilha está realmente muito bem conservada, porque eu a consegui bem mais recentemente, Supergirl, Charada, Shazam e Sr. Mxyzptlk. Agora tem mais uma prateleira nessa parede e é a minha prateleira do Capitão Ação. Então essas eram figuras do Capitão Ação dos anos 2000. Então você comprava o corpo do Capitão Ação e depois pegava essas fantasias para colocar nele. E eles realmente vinham com uma peça para montar uma figura, então esse Gavião Arqueiro aqui no final é um Capitão Ação montável, bem legal. Essas coisas são realmente ótimas, tem mesmo aquele visual da Era de Prata, são super legais, um pouco mais altas, então ficam melhor naquela prateleira de cima. Mas essa é a primeira parede atrás de mim no meu escritório, agora indo para a segunda exposição. Você tem outro clássico, uma das minhas linhas de brinquedos favoritas, as famosas capas da Toy Biz da Marvel. E aqui você realmente tem um ótimo grupo de Vingadores. Então, esses foram feitos para ter 20 centímetros de altura. Eles deveriam ter o mesmo tamanho dos da Amigo, mas um erro de fábrica deixou-os com 23 centímetros. Há uma certa variação na qualidade aqui, você pode ver que o Thor e o Gavião Arqueiro estão muito bons. O Hulk é realmente algo diferente. A Viúva Negra está ótima e bem diferente das figuras da Toy Biz da mesma época. Já a Feiticeira Escarlate também está excelente. Olha como essa escultura da cabeça está ótima, e eu adoro a capa do Visão agora. O Capitão América não é aquele original da linha Famous Covers. Esse na verdade é um produto da Hasbro que saiu depois.
Eu não sei se gosto tanto dele quanto gosto do Capitão América original. Mas, sabe, é aqui que ele está, então vamos deixá-lo aqui. DC. Na verdade, tentaram replicar isso e lançaram sua própria linha de figuras nessa escala. Não tão extensa, mas tivemos algumas bem legais. Arqueiro Verde e Pinguim tem um bom Aquaman, o Superman e o Batman são um pouco estranhos, eles nunca chegaram a ser realmente lançados. Era só uma figura do Clark Kent que virava Superman. E claro, tinha alguns Batmans diferentes. Mas eu gosto mais desse visual da Era de Ouro, ele combina melhor aqui. O Arqueiro Verde foi realmente um dos primeiros que comprei, e ainda assim, Arqueiro Verde e Lanterna Verde foram dos primeiros que comprei. Ainda é um dos melhores exemplos da coleção. Eu adoro a escultura do cabelo nesse, e claro, você tem um Coringa muito legal e um Caçador de Marte bem decente. Mas as capas famosas da Marvel não foram feitas só porque incluíam figuras dos mutantes mais poderosos da Marvel. E aqui você tem a prateleira dos X-Men. Dentes de Sabre foi uma das edições mais recentes da linha, assim como Vampira e Gambit. Gosto muito das luvas gigantes do Ciclope ali, e esse Wolverine não é da primeira edição. A primeira edição tinha uma máscara removível muito feia, por isso tem uma versão mais nova da Hasbro. A Tempestade continua sendo um destaque da coleção. O cabelo dela é incrível e aquele Magneto funciona muito bem. E lá na fileira de cima, você tem alguns dos lançamentos mais recentes de novo. A maioria desses foi feita pela Hasbro. Não é o Quarteto Fantástico que você conhece, é uma versão refeita, assim como o Doutor Destino. Já o Duende, o Homem-Aranha, o Dr. Octopus e o Homem-Aranha com traje preto vieram depois. O Demolidor apareceu originalmente na linha de capas famosas, mas essa é a versão mais recente da Hasbro. Então isso faz uma exposição realmente incrível. Eles ficam muito bem nessas prateleiras, e quando estão emoldurados por uma réplica do escudo do Capitão América, resulta em uma exposição bem bonita. Agora chegamos à parte onde quero propor melhorias. Então essa mesa tem minha coleção de Vingadores da Hot Toys, e tem algumas figuras super valiosas aqui, como esse primeiro Vingador do Hulk. Tem o Thor original, esse é o Capitão América de Ultimato, assim como o Homem de Ferro de Ultimato, então tem uma mistura de personagens aqui. Doutor Estranho veio do filme dele. O Homem-Aranha não combina muito com esse display de Ultimato, porque esse é o traje vermelho e azul dele do final de Sem Volta pra Casa. Mas eu adoro alguns desses, eles realmente abrangem todas as eras da Hot Toys. Figuras da Marvel, e você tem as garotas, tem a Resgate e a Capitã Marvel aqui. É uma exposição muito bonita. Infelizmente, eu não tenho cuidado dela. Precisa ser espanada. A prateleira precisa ser limpa urgentemente. Olha como esse Falcão está incrível com essas asas enormes. Sempre fui grande fã da Vespa e gosto de como a coloquei, meio voando por cima. Mas aí começamos a entrar em uma bagunça. Tem o Nick Fury aqui atrás e não há motivo para o Cavaleiro da Lua estar na exposição do Ultimato. Todos esses outros caras estavam em Ultimato, e alguns deles são obviamente bem específicos desse filme, como esse capitão. Precisamos limpar essas coisas, arrumar a prateleira e melhorar a aparência. A segunda prateleira será substituída pela minha exposição do Homem-Aranha. Essas aqui ficaram ótimas. Essas figuras dos Guardiões da Galáxia estão incríveis. Quero dizer, olha só essa escultura da cabeça do Chris Pratt. Na verdade, todas essas esculturas de cabeça estão surpreendentemente boas. Até aquela figura antiga da Gamora está ótima. Eu adoro o Groot e o Rocket aqui atrás, mas o Yondu, meu Deus, isso está incrível. E só melhora daqui pra frente. Temos alguns vilões também. Loki. E essa é uma das primeiras figuras do Loki, mas ainda assim é impressionante. E olha essa figura da Hela, da Cate Blanchett, com o Johnny sendo esmagado nas mãos dela. Ah, isso ficou realmente incrível, girando desse jeito. Eu tenho a obrigatória participação especial do Stan Lee ali atrás, no fundo, escondido atrás do Drax, e desse Thanos enorme com a manopla do infinito. Então acho que isso talvez seja de... Eu não sei, isso é do terceiro filme dos Vingadores? Não tenho certeza, mas é uma ótima prateleira. Mas essa é uma que a gente vai mudar de lugar. A gente talvez tire algumas pessoas, talvez coloque outras e suba ela. Mais um nível, uma coleção extremamente subestimada, são as figuras ícone de 13 polegadas da DC Direct. Elas também são espetacularmente lindas, e eu tenho todas elas. Nem todas estão expostas aqui, mas eu tenho todas. E eles abordam todos os grandes destaques dos principais personagens da DC. Agora, infelizmente, o Flash sofreu um pequeno dano. As asinhas do capacete dele sumiram. Você pode ver onde o cinto da Batgirl está quebrado.
Essas coisas são relativamente frágeis e ao longo dos quase 20 anos que eu tenho elas, estão um pouco desgastadas. Mas esse é o meu principal display da Liga da Justiça da América. Esses ícones de 13 polegadas são um pouco mais altos que os Hot Toys, por isso não cabem na mesma prateleira. Mas olha para os três grandes, só olha como esses três ficam incríveis juntos. Quero dizer, isso é simplesmente demais. Cores incríveis, e eu adoro aquele Batman dos anos 60, ele funciona tão bem. O laranja brilhante no Aquaman. Claro, vamos dar uma limpada nele, ele vai ficar muito melhor. E claro, Lanterna Verde Hal Jordan, e aquela lanterna realmente acende, então é muito legal, uma coleção realmente subestimada. Se eu alcançar, tem outra prateleira aqui em cima, perto do teto. Agora provavelmente vou mover a Liga da Justiça para cá, para que eu possa trazer a exposição do Homem-Aranha. Mas esses são alguns dos outros ícones da DC de 13 polegadas da DC Direct. E começou apenas como um vilão. Prateleira. Bizarro, Mulher Gato, Lex, Coringa... Ah, esse Coringa está muito bom. Tenho duas versões da Mulher Gato, temos o Duas Caras escondido ali atrás. Mas quando o filme Watchmen foi lançado, eles fizeram 3 figuras desse filme. Comediante, Rorschach e Dr. Manhattan. Então elas estão ali, escondidas no canto. Estou pensando em fazer um vídeo sobre a história de Watchmen. Se quiserem ver, avisem nos comentários. Não é uma grande coleção de figuras de Watchmen, mas as que fizeram são realmente muito boas. Então essas são as prateleiras que ficam nessa parede. Essa é a parede oposta à parede do meigo e das capas famosas. Prateleiras grandes para figuras grandes. E nós vamos deixar isso aqui com uma aparência muito melhor. Ah, e só por diversão, logo na entrada da porta do meu escritório. Eu realmente tenho uma das peças de arte promocionais originais de Watchmen. Então isso aqui era só uma peça promocional que foi dada para lojas de quadrinhos e varejistas. Lá em 1985, antes do lançamento do livro, eu consegui encontrar uma dessas em ótimo estado no eBay e mandei emoldurar profissionalmente para que ela não desbote. Mas é uma peça tão legal da história e da arte dos quadrinhos. Essa arte original do Dave Gibbons, que eu acredito que não apareceu em nenhum outro lugar, além desse pôster. Na verdade, havia vários, uns 3 ou 4, com personagens diferentes. Mas claro, se for escolher um, seria o do Rorschach, caso interesse. Aqui é onde faço a maioria das minhas gravações, usando basicamente esse esquema de iluminação. Podemos até passar direto pelo ring light. E você pode ver o Tobey ali. O Tobey deprimido com seu terno preto emo. Sabe, temos a luz brilhando nele. Eu guardo, sabe, alguns dos meus equipamentos, meu toca-discos, meu microfone. Então por mais empolgante que seja, é aqui que normalmente a mágica acontece. Tenho certo orgulho disso, mas talvez devesse guardar, pessoal. É constrangedor. Não acredito que deixei isso chegar a esse ponto, e essa é a prateleira onde eu realmente tirava o pó das figuras de vez em quando. Acho que teremos que usar armas pesadas para resolver isso. Agora é sério. Tive que recorrer ao poder supremo do universo, o bom e velho lustra-móveis de limão. Vamos lá. Vários bonecos do Homem-Aranha foram lançados após Sem Volta para Casa, e eu só os guardei esperando a hora certa de colocá-los na prateleira. Bom, a boa notícia é que esse momento chegou. Vamos passar por cada figura, dar uma olhada no que temos e depois montar tudo. Vamos voltar ao início com o Duende Verde, como ele surgiu no primeiro filme do Homem-Aranha de Sam Raimi. Agora, essa figura foi na verdade lançada como uma figura de Sem Volta para Casa, e ela saiu depois de Sem Volta para Casa. Mas o traje e o visual são idênticos aos daqueles filmes iniciais do Tobey Maguire. O motivo é que na primeira cena em que o Duende Verde apareceu e lutou com o Dr. Octopus, ele usava o traje do primeiro filme. Então, esse parece um ótimo lugar para começar. Um recurso muito legal é que o planador do Duende realmente acende com esse brilho verde fantástico vindo dos motores embaixo. Como esperado da Hot Toys, a máscara ficou incrível, parecendo uma réplica miniatura de adereço de filme. Infelizmente, a Hot Toys não lançou todos os vilões que apareceram em um filme do Homem-Aranha. Ainda aguardo a figura do Abutre prometida há anos, mas do filme Homem-Aranha, Longe de Casa. Nós recebemos esse incrível mistério com uma capa ótima, e uma cabeça do mistério muito legal que realmente acende. Acho que esse é um dos melhores recursos de energia de qualquer Hot Toy meu, e o rosto esculpido do Jake Gyllenhaal está muito preciso. Ouço o coração da Taylor Swift se partindo daqui. Não digo que ele seja interesseiro, mas não se brinca com figuras baratas ao falar disso. Hot Toys Electro Jamie Foxx, que parece ainda mais legal e muito mais inspirado nos quadrinhos do Ditko. Ao adicionar todos os efeitos elétricos, você obtém o visual completo dele em Sem Volta para Casa.
O mesmo pode ser dito sobre a versão Hot Toys do Dr. Octopus de Alfred Molina, aqui usando seu sobretudo exatamente como vimos no filme. Olá, Peter, mas você está brincando comigo? Olha como isso fica incrível com esses tentáculos de polvos gigantes totalmente articulados. Olha, essas coisas têm um preço elevado, então é melhor você receber um produto premium. E esse Dr. Octopus é uma peça central. Mas o que seria uma exposição do Homem-Aranha sem ele? Então aqui está o original Tobey Maguire, cujo rosto claramente foi inspirado pelo conselheiro de juventude mais legal do seu mundo mais velho. Procurando pelo número 2, vamos com o Homem-Aranha número 3 e o traje absolutamente incrível de Andrew Garfield em Sem Volta para Casa. Eu adoro isso. Cada um dos 3 Homens-Aranha que vamos ver está em um corpo diferente porque o porte do Andrew é mais longo e magro do que o dos outros 2 Homens-Aranha. Apesar de não ser meu traje favorito, ainda prefiro o de De Volta ao Lar, ou o novo vermelho e azul do próximo filme. Esse é meu Homem-Aranha favorito, Tom Holland, que parece que acabou de sair do set. Você acredita como essas semelhanças faciais estão incríveis? Antes de darmos uma olhada na nova prateleira do Aranha, vamos ver quais foram os resultados da limpeza profunda. Então, cada um desses foi limpo e espanado individualmente. E devo dizer que as cores deles realmente se destacam agora. Eles estão muito melhores, muito mais parecidos com o que queremos que os Vingadores pareçam. E eu fui em frente e reduzi bastante o grupo, me livrei de várias das figuras. Acho que eu estava tentando montar uma exposição completa de Vingadores. Ultimato. E isso era simplesmente demais, demais mesmo. Estava tão lotado que você acabava perdendo todas essas figuras individuais incríveis. Então eu reduzi para quem eu considero ser meio que os Vingadores essenciais. E claro, há definitivamente um toque de quadrinhos nisso, talvez até mais do que um toque do MCU. Mas é claro, você tem o seu trio principal com o Hulk bem aqui na frente. Eu realmente gosto desse Homem de Ferro do jogo, assim como desse Capitão América do jogo, mas ainda amo os Vingadores originais. O Thor, eu acho que ele está com um visual incrível. Gavião Arqueiro e Feiticeira Escarlate precisam estar aqui, e achei ótimas as figuras do Homem-Formiga e da Vespa. Além disso, dar um pouco de altura para ela ajuda a equilibrar a exposição do outro lado, e o Falcão proporciona exatamente o mesmo ângulo de exibição ao ficar no ar. Ele está à frente do Visão e da Feiticeira Escarlate, e atrás do Loki e do Nick Fury. Acho que a exposição tem um visual bem limpo e estou muito satisfeito com o resultado. Todo mundo está muito melhor distribuído, e eu acho que agora você pode aproveitar muito mais isso. Eles estavam super sujos. Demorou um pouco para tirar toda a poeira e sujeira dos membros principais da Liga da Justiça. E eles subiram um degrau. Eles subiram um pouco mais perto do teto. Você ainda pode vê-los da minha mesa. As cores deles ainda se destacam bastante. E você tem os 7 grandes, que são meio que os membros cruciais da Liga da Justiça da América. A maioria deles com seus trajes da Era de Prata. Acho essa exposição muito bonita. Adoro essas coisas, que são muito subestimadas. Talvez a gente faça um vídeo inteiro só sobre esse conjunto de figuras, mas esses 7 bem espaçados ficam realmente bons. Aqui em cima. Eu não consegui me desfazer completamente dos Guardiões da Galáxia. Eu gosto tanto deles e acho que esse grupo principal fica muito bom. Eu só subi eles um nível, então agora eles meio que dominam o canto dessa prateleira. Mas temos algumas novidades aqui. Temos o Doutor Estranho, o Cavaleiro da Lua, o Pantera Negra e eu trouxe o Demolidor. Então esse é o Demolidor do Charlie Cox da série original da Netflix. Essa é uma figura que eu na verdade nunca tinha exposto, mas acho que ele fica muito bem com esses caras. Claro, o Doutor Estranho flutuando ali em cima dá um pouco mais de altura para isso. E ele é equilibrado pelo Groot de um lado e pelo Cavaleiro da Lua do outro. É realmente uma exposição muito dinâmica. Essas não são figuras que ficam em poses extremas. Acho que consegui fazer você enxergar um pouco de vida aqui. Agora chegou a exposição que todos esperávamos. Vamos arriscar e dar uma olhada em algumas dessas de perto e depois vamos falar sobre o visual geral.
Sim, estou me sentindo muito bem com o resultado disso. Eu tenho o Duende Verde de Sem Volta pra Casa, mas ele tem o visual dos filmes originais do Sam Raimi. Ele ficou realmente alto no suporte duplo, então eu deixei ele meio que pendurado aqui. As luzes do planador do Duende estão acesas, elas ficam muito boas, e ele está com uma boa altura nesse suporte, ele está com a bomba de abóbora na mão. Dr. Octopus é a maior figura dessa exposição, e você pode ver que os braços realmente se estendem para fora da prateleira. Eles estão apoiados aqui na base e atrás, e claro, Octopus está levitando acima usando os braços. Aquela escultura de cabeça do Alfred Molina está muito boa, e ambas estão meio que viradas para o centro. Muito parecido do outro lado, onde conseguiu o traje preto do simbionte do Homem-Aranha 3. Olha só aquela língua insana do Venom saindo. Este aqui veio com uma base de exibição específica que funciona muito bem e dá um pouco de altura para aquele lado da exposição. Mesma coisa aqui com o Electro, deixei ele o mais alto possível, todos os efeitos elétricos dele estão ativados. E ele adiciona um pouco de cor, um pouco de amarelo lá no fundo, porque há muito verde nesses primeiros vilões do Dítico. Esse Norman Osborn está tão maníaco que eu precisava colocá-lo bem em destaque, para que pudéssemos ver o visual dele de Sem Volta pra Casa. Claro, ele também está se inclinando para o display do Peter 3, e o mesmo pode ser dito sobre o Mistério, especialmente quando aquela cabeça do Mistério está iluminada. Ah, isso realmente destaca muito essa figura. Eu também coloquei aquela fumaça do Mistério descendo da base dele. Mas esses quatro realmente criam uma bela peça de canto para cercar nossos Peters. E então chegamos aos Peters 1, 2 e 3. E eu demorei muito para descobrir como juntar esses três. Na verdade, acabei usando duas bases diferentes. Acho que uma veio com o Tom Holland em Sem Volta pra Casa. Tem as bombas de abóbora e a fumaça. E eu não tenho certeza de onde veio essa segunda base, mas eu coloquei o Tobey na segunda base para que ele fique meio que acima, meio que flutuando logo atrás. E aí eu uso dois suportes diferentes para colocar tanto o Andrew quanto o Tom na mesma base. Andrew está em pé nessa viga, então isso dá a ele... Na verdade, ele é o mais alto dos três, e a figura dele individualmente é a mais alta. Isso aumenta um pouco a altura dele e destaca o Tom no centro. Esse dourado, que eu nunca gostei muito quando assisto aos filmes, fica muito bonito, principalmente quando está ao lado desses outros dois, porque isso o torna único e faz com que ele se destaque. Eu escolhi a cabeça com a meia máscara exclusiva porque achei que isso trouxe um toque totalmente novo para isso. E novamente fez com que ele parecesse um pouco diferente do Peter 1 e do Peter 2. Mas quando você dá um passo para trás e olha para tudo, acho que dá para colocar muitas figuras em uma prateleira só, sem ficar excessivamente confuso. Acho que você ainda entende a história aqui. Todo mundo tem espaço e oportunidade para brilhar. Eu só acho que ficou muito bom, mas quem liga para o que eu acho? Me diga o que você acha. O que você faria se tivesse essa coleção de brinquedos incríveis? Você deixaria todos eles expostos? Você colocaria eles em vitrines? Você compraria caixas específicas para eles? O que você acha da forma como eu exibo cada um deles e de como essa parede inteira do meu escritório, na minha opinião, se completa com essas figuras de ação? Me conta aí nos comentários. E aí, se você curtiu isso, deixa um like no vídeo. Se quiser ter acesso antecipado aos vídeos, considere se tornar membro do canal. Mas como sempre, para o melhor dos quadrinhos, da história e das figuras de ação, inscreva-se no Carbon Scoring.